Boa tarde, pessoal. Segundo ano, espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos então, por meio de videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, vocês já estão com a foto do resumo da matéria que eu vou explicar para vocês hoje. Nós vamos ver então lá na Biologia 1, os módulos 73 e 74 da apostila 13 de vocês, tá? Então, nós vamos continuar a partir daí. O que eu peço para vocês? Conforme eu for explicando a matéria, por favor, acompanha pelo resumo, porque nós vamos exigir um pouquinho, né, da gente, porque agora eu não consigo explicar e mostrar a matéria ao mesmo tempo, mas vocês vão acompanhando aí no esqueminha que vocês têm em mãos, e qualquer dúvida depois a gente vai marcar uma live e aí a gente pega só para poder tirar dúvida, tá bom? Então vamos começar. Nós vamos falar então primeiro sobre o chamado sistema urinário nosso. Pessoal, qual que é a função do nosso sistema urinário? Para que ele serve? Então nós temos que entender o seguinte: o nosso corpo, nós fazemos trocas constantes com o meio ambiente, visto algumas coisas já em algumas aulas nossas. Por exemplo, durante a nossa respiração, a gente inspira o oxigênio e a gente devolve para o meio ambiente o gás carbônico. Durante a nossa alimentação, a nossa nutrição, nós precisamos obter do meio ambiente os alimentos que vão fornecer para nós os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Só que, pessoal, quando nós pegamos esses nutrientes, pegamos esses gases e reações químicas são realizadas dentro do nosso corpo, como forma natural, são produzidas substâncias tóxicas. Não é um defeito do nosso corpo, é um processo natural. E essas substâncias tóxicas, elas necessitam ser então eliminadas. Eliminar substância tóxica faz parte daquela homeostase que nós vimos lá no comecinho do ano, antes de eu introduzir para vocês os sistemas. Então, para manter o nosso corpo em equilíbrio, para que ele funcione de maneira ideal, o nosso sistema urinário, ele faz parte da excreção, ele faz parte, da homeostase, tá? Então, o nosso sistema urinário, ele vai desempenhar duas funções importantes. Primeiro, que é a chamada osmorregulação, vou falar com detalhes daqui a pouquinho. E a segunda função importante é realizar a eliminação de substâncias tóxicas do nosso corpo, que eu também vou falar daqui a pouquinho com mais detalhe. Então vamos começar primeiro falando dos mecanismos de osmorregulação. Pessoal, o que vem a ser osmorregulação? Osmorregulação significa manter a quantidade de sais, regular na verdade a quantidade de sais presente no interior das nossas células e dos nossos tecidos. E cada ser vivo, de acordo com o ambiente onde ele vive, ele teve que se adaptar, teve que ter um mecanismo diferente para que ele consiga fazer essa osmorregulação e, mais importante do que isso, conseguir controlar a quantidade de água dentro do corpo deles. Então vamos começar primeiro falando pelos invertebrados aquáticos que vivem na água. Nós temos dois lados aí, aqueles que vivem na água doce e aqueles que vivem na água salgada. Então, a princípio, os que vivem na água salgada, os invertebrados aquáticos marinhos, eles são isotônicos em relação ao meio. O que significa isotônico? A concentração de sal dentro do corpo dele e no ambiente, ela é semelhante. Como que eles fazem isso? Esses animais, eles absorvem sal do meio. Então, ao se tornarem isotônicos, eles fazem o quê? Então, eles fazem trocas equivalentes de água com o meio ambiente. Isso para eles, então, significa o quê? Não há perda grandiosa de água no corpo deles. Nem ganho, nem perda. Por exemplo, se perde 1 litro, ganha 1 litro. E agora nos de água doce? Nos de água doce enfrenta uma situação totalmente oposta. Os de água doce, eles são hipertônicos. O que é hipertônicos? Eles possuem dentro dele uma quantidade de sal maior, vamos dizer assim, do que da água. Lembra sempre lá do primeiro colegial, a água vai sempre do hipo para o hiper. Então, esses animais ganham por osmose, sem eles quererem, muita água do meio ambiente. Como que eles fazem para poder eliminar essa água? Eles urinam, eles produzem uma urina
bastante diluída, uma grande quantidade de urina para poder eliminar esse excesso de água que entrou. Beleza. Os insetos agora. Como é que o inseto faz essa osmorregulação? Bom, pessoal, os insetos, então, primeira característica importante, eles produzem uma urina pastosa e uma urina bastante concentrada. Toda a urina dele produzida é lançada primeiro dentro do sistema digestório, lá no intestino. Lá no intestino ocorre uma reabsorção de água, retira o máximo possível de água que puder dessa urina deles. E depois, junto com as fezes, é eliminada então a urina de forma pastosa, de uma forma esbranquiçada, mais pastosa. Economizou água. E nós não podemos esquecer, né? Que os insetos têm também de tão importante? Eles têm a presença daquele exoesqueleto, aquela carapaça feita de quitina, que ela é um grande aliado neles para poder evitar a desidratação. Solucionou o problema deles. Agora vamos lá para os peixes. Acompanha comigo as setinhas, o sentido das setas, o que eu vou explicar aí. Nós temos que tomar cuidado com o tipo de ambiente que o peixe vive. Se é ambiente de água doce ou de água salgada. Vamos começar primeiro falando de água doce. Pessoal, os peixes de água doce, eles são animais hipertônicos. Consequentemente, eles ganham muita água por osmose. Entra muita água dentro do corpo deles. Se entra muita água, não tem necessidade desse peixe beber água. Então, ele não bebe água. Perdão. Como que eles eliminam esse excesso de água? Eles eliminam urinando bastante. Então, eles produzem uma urina bastante diluída. Urina uma grande quantidade. Mas, gente, junto com a urina, eles também perdem sais minerais. E para repor esses sais, eles absorvem sais por meio das brânquias dele. As brânquias são poderosas estruturas, vamos dizer assim, que eles conseguem fazer trocas com o meio ambiente também. Então, eles vão e absorvem do meio essa quantidade de sal que ele está perdendo por meio das brânquias. Olha agora a situação inversa acontece com os peixes de água salgada. Os peixes de água salgada, eles são agora hipotônicos. Se eles são hipotônicos, eles vão então agora perder muita água por osmose. Sai muita água do corpo deles sem eles quererem. Se sai água, eles precisam então beber. Eles, consequentemente, bebem muita água. Mas, pessoal, lembra, eles estão no ambiente marinho. Tem muito sal na água. Então, eles vão ingerir a água e vão ingerir junto o sal. Esse excesso de sal, eles fazem o oposto dos de água doce. Eles eliminam por meio das brânquias. As brânquias jogam fora o excesso de sal. E, consequentemente, esses animais, eles produzem um pequeno volume de urina. Eles não, como eles já estão perdendo muita água por osmose, não é necessário eliminarem muita água por meio da urina. Então, pequeno volume urinário. Se liga aqui, ó, presta atenção nisso daqui. Uma grande exceção são os peixes cartilaginosos marinhos. Tubarão, cação e arraia. Por quê? Esses animais, eles conseguem concentrar, suportar dentro do seu corpo, no plasma sanguíneo deles, uma enorme quantidade de ureia. Quando eles suportam uma grande quantidade de ureia sem ela se tornar tóxica para eles se tornam dessa forma, então, isotônicos em relação ao meio onde eles vivem. Se tornando isotônicos, eles fazem então trocas equivalentes de água. Isso não significa para eles nem perder excesso, nem ganhar excesso de água do meio ambiente. Esse processo deles conseguirem suportar uma grande quantidade de ureia, no seu sangue, é denominado de uremia fisiológica. Solucionados os peixes. Vamos lá para os répteis e para as aves. Primeira coisa importante, os répteis e as aves, eles apresentam estruturas que revestem o corpo deles, que são impermeáveis. Placas córneas, penas, estruturas que vão fazer eles perderem a menor quantidade possível de água pela superfície da pele. Segundo fator importante, o produto tóxico que eles produzem é chamado ácido úrico. E o ácido úrico, vocês vão ver daqui a pouquinho, que ele é praticamente atóxico, ele não tem toxicidade. Então, se não é um produto muito tóxico, ele não gasta quase nada de água para poder eliminar esse produto.
Pessoal, observa as fezes de lagartixa. Lagartixa é um réptil. As fezes dela tem a parte preta, que é as fezes, e junto com a parte preta tem uma pontinha branca. A pontinha branca é a urina, ó, eliminada na forma pastosa, de ácido úrico. Gasta pouquíssima quantidade de água. Só tem que tomar cuidado com os répteis e as aves marinhos, porque esses animais, ao ingerir alimentos marinhos também, eles ingerem grande quantidade de sal. E a solução que eles encontraram é, sob os olhos deles, eles apresentam a chamada glândula de sal. Por meio dessa glândula de sal, eles vão então eliminar o excesso de sal que eles ingeriram junto com os alimentos, controlando então a osmorregulação deles. E por fim nós, os mamíferos. Gente, os mamíferos, o maior problema que o mamífero tem é a retenção de água. Como que ele vai reter a água no corpo dele? Por quê? Por várias questões. Primeira, que os mamíferos são encontrados em qualquer tipo de ambiente. Há desde mamíferos em ambientes extremamente pobres de água e outro com fartura de água. Então, tem que arrumar uma solução para isso. Segundo fator importante é a amamentação. Lembra, os mamíferos, as fêmeas dos mamíferos produzem o leite. E a produção do leite significa esgotar, sugar muito da mãe que está produzindo leite, a água. Que solução que nós encontramos então para conseguir reter água no nosso corpo? Eu diria que duas coisas importantes, 2 ou 3 coisas importantes. Primeira, a nossa pele, ela tem a presença de uma substância chamada de queratina. A nossa pele, ela é queratinizada. Essa queratina, ela deixa a nossa pele não impermeável, mas quase impermeável, para evitar que a gente então perca uma grande quantidade de água. Segundo quesito, o nosso produto da excreção principal é a ureia. A ureia não é um produto muito tóxico, consequentemente, a gente não gasta muita água para poder eliminar a ureia. E o mais importante são a capacidade que os nossos rins possuem de reabsorver a maior parte da água que está presente na futura urina nossa. Então, quando o nosso sangue é levado até o rim, para o rim filtrar o nosso sangue para eliminar substâncias tóxicas, uma grande quantidade dessa água do nosso sangue que passa para o rim para poder ser filtrado, os nossos rins devolvem essa água para a nossa circulação sanguínea. Então, a gente consegue dessa maneira reter uma grande quantidade de água no nosso corpo. Então, vamos lá falar quais seriam as funções do nosso sistema urinário. De maneira geral, né, conforme eu fui explicando até aqui a nossa aula, eu já falei quase todas as funções, mas vamos lá. Primeiro, eliminar os resíduos metabólicos do nosso corpo, que são 3 substâncias tóxicas produzidas em grande quantidade pelos seres vivos: a amônia, a ureia e o ácido úrico. Tudo que é substância tóxica vai eliminar pela nossa urina. Segunda função, regular a quantidade de água no nosso corpo. A gente pode perceber isso, no dia que a gente bebe muita água, a gente urina muito mais. Bebeu pouca água, a gente urina bem menos. Só que junto com a nossa urina, nós também perdemos um pouco de sais minerais. Então, ele também serve para regular a quantidade de sais minerais no nosso corpo. E a quarta e última função que tem aí, ó, presta atenção nela que eu vou explicar com mais detalhe. É o chamado controle do equilíbrio ácido-base. O que significa isso? É tentar regular, auxiliar, na verdade, a regulação do pH do nosso sangue. Então, vocês já viram comigo que o pH do nosso sangue ideal é 7,4. Se o nosso pH estiver abaixo de 7,4, por exemplo, 7,33, nós estamos em acidose, nosso sangue está ácido. Nesse momento, entra em ação os nossos rins. O que os nossos rins fazem? Eles começam a eliminar pela nossa urina uma grande quantidade de íons H+. Lembra, os íons H+, são eles os responsáveis por acidificar o nosso sangue. Quando ele começa a eliminar os íons H+, e reabsorver, jogar de volta para o nosso sangue os íons bicarbonato, ele então traz o pH do nosso sangue para 7,4. O inverso também acontece. Se o nosso sangue estiver em alcalose, 7,44. Se estiver em alcalose, nosso rim faz o inverso. Ele começa agora a
eliminar íons bicarbonato e reabsorver, devolver para o nosso sangue os íons H+, para poder equilibrar o volume, o pH do nosso sangue e deixar sempre no 7,4. Isso que quer dizer auxiliar no equilíbrio ácido-base. Muita atenção no que eu vou explicar agora, porque isso é importante. Vocês certamente vão ser cobrados muito em prova, em Enem, em avaliações externas que vocês forem fazer por aí. É a excreção dos resíduos nitrogenados. Pessoal, o nosso corpo, de maneira geral, a geração de resíduos do nosso corpo, ela é baixa. Por quê? Numa reação química, nós temos os reagentes e os produtos. O produto de uma reação química, muitas das vezes, ele é usado como reagente numa próxima reação química. De tal forma que nessa sequência, o produto de um é reagente de outro, no final das contas, a geração global de resíduos a serem eliminados do nosso corpo, ela é pequena. E desses resíduos, nós precisamos destacar dois conjuntos. O primeiro é o gás carbônico. Sem dúvida nenhuma, o resíduo metabólico liberado em maior quantidade do nosso corpo é o CO2, o gás carbônico. Da onde que ele vem, pessoal? Ele vem da oxidação da glicose, da respiração celular. Mas beleza, já estudamos isso e já vimos qual foi a solução que o nosso corpo encontrou para poder eliminar esse resíduo. Por meio da hematose, né, que ocorre lá no nosso pulmão e a gente então expira, joga fora esse excesso. Beleza, solucionou gás carbônico. Depois do gás carbônico, pessoal, o resíduo metabólico produzido em maior quantidade são chamados resíduos nitrogenados. Da onde vêm esses resíduos? Esses resíduos vêm da degradação, quando o nosso corpo quebra os aminoácidos que nós ingerimos nas proteínas. Retira dos aminoácidos o NH2. Esse NH2, ele vai ser convertido, ele pode ser convertido em 3 substâncias diferentes: a amônia, a ureia e o ácido úrico. Pessoal, atenção numa coisa: a conversão do grupamento amina em amônia, ureia ou ácido úrico ocorre no nosso fígado. E depois de convertido, ele é lançado no nosso sangue para que os rins, então, sejam os responsáveis por eliminar esses excretas do nosso corpo. Então, vamos comentar um pouquinho agora sobre esses 3 excretas ou resíduos nitrogenados, que é a mesma coisa. Pessoal, presta bastante atenção que durante essa explicação eu vou falar para vocês qual é a vantagem e qual é a desvantagem de se eliminar cada um desses excretas. Vou começar primeiro pela amônia. Gente, amônia, os animais que excretam amônia são chamados animais amoniotéricos. Quem são eles? Principalmente os peixes ossos e as larvas de anfíbios. O que tem de característica entre esses animais? Vivem na água. Por que eu estou falando isso? A amônia é o excreto nitrogenado mais tóxico que existe. Ele é extremamente tóxico. Quanto mais tóxico ele é, maior é a quantidade de água que o organismo gasta para poder eliminar ele. Então, esses animais gastam muita água para poder retirar do sangue dele a amônia e eliminar ela. Mas, pessoal, qual é a vantagem para eles? Se eles estão na água, vivem na água, a água não é problema para eles. Então, podem produzir amônia em grande quantidade, sem problema, que vai perder muita água eliminando ela, mas, consequentemente, consegue absorver essa água do meio. Qual é a desvantagem que eu diria na excreção da amônia? Gente, para você poder converter o grupamento amina em amônia, o gasto energético ele é pequenininho. A conversão não depende de muita energia. Então, recapitulando, qual a desvantagem? Extremamente tóxico. E qual é a vantagem? O gasto energético na conversão do NH2 em amônia é um gasto pequenininho. Esses animais são chamados de animais amoniotéricos. Bora para o segundo grupo, são aqueles que eliminam ureia. São chamados animais ureotéricos. Quem faz esse? Quem excreta esses compostos? Nós, todos os mamíferos, né? E os anfíbios adultos. Então, vamos gastar um tempinho mais nesse daqui. Qual é a vantagem da gente poder excretar a ureia? Gente, a ureia, ela é menos tóxica do que a amônia, bem menos tóxica do que a amônia. Então, consequentemente,
os animais eles gastam menos água para poder excretar a ureia. Então, isso permite reter no corpo dos animais uma maior quantidade de água e permitiu a eles, então, explorar o ambiente terrestre. Essa é a maior vantagem. Só que qual é a desvantagem? Agora, para você converter o grupamento amina dos aminoácidos em ureia, o gasto energético é maior. Então, há um dispêndio energético maior nesse processo de conversão. Vamos falar um pouquinho de nós, os mamíferos. Por que para nós é extremamente importante a conversão do grupamento amina em ureia? É principalmente, pessoal, durante a gestação. A mãe, quando ela está gestando um filho, lembra, há um contato íntimo entre mãe e filho via placenta. A ureia, ela é um produto extremamente difusível na placenta da mãe. Então, toda a ureia que o embrião produz, ela atravessa a placenta, chega até o sangue da mãe, para que a mãe possa então eliminar para o seu filho, né, para o seu embrião, esse excreto nitrogenado tóxico que não fica em contato com ele. Ele é bastante difusível via membrana plasmática. Então, para nós, né, sem contar a economia de água, né, visto que os mamíferos têm que amamentar, que os mamíferos vivem nos mais diferentes tipos de ambiente. Então, para nós, foi uma grande vantagem a gente poder excretar a ureia. Vamos falar um pouquinho também dos anfíbios. Pessoal, os anfíbios são aqueles animais que têm vida dupla. Nascem na água e depois vão para o ambiente terrestre. Quando eles nascem na água, conforme eles vão passando lá os 3 meses sofrendo metamorfose, várias mudanças vão ocorrendo no corpo deles. Uma das mudanças que ocorrem é o tipo de excreta nitrogenado dele. O anfíbio larva, o girino, excreta amônia, porque vive na água, então não tem problema para ele. E o anfíbio adulto agora ele vai excretar a ureia, agora ele já está mais no ambiente terrestre, não está só na água. Então para ele é uma economia de água, beleza? E por último então falar do ácido úrico. Os animais que excretam ácido úrico são chamados de animais uricotélicos. Quem são? Os répteis, as aves e os insetos. Então bora lá. Qual é a maior vantagem de excretar o ácido úrico? Pessoal, o ácido úrico ele é praticamente atóxico, não tem toxidez nenhuma. Então, se não tem toxidez, não exige grande quantidade de água para ser eliminado. Não é que não tem toxidez nenhuma, tem sim, mas é uma toxidez bem pequenininha. Então, a exigência de água para eliminar ele é pequenininha. Tanto é que geralmente ele sai na forma pastosa, não é nem na forma líquida. Essa é a maior vantagem. Só que qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que o gasto energético na conversão é elevadíssimo. Gasta-se muita energia, o animal precisa ter um dispêndio energético muito grande para ele conseguir fazer essa conversão, para poder então eliminar o ácido úrico. Isso é uma grande vantagem para os répteis e as aves principalmente. Por quê? Gente, os répteis e as aves, eles são animais ovíparos, eles botam ovo. O embrião, então, ele desenvolve dentro dos ovos e ficam ali isolados praticamente por uma casca calcária. Se eles estão ali isolados do meio por uma casca calcária, eles estão produzindo seus excretas. E os seus excretas ficam praticamente em contato íntimo com o corpo do embrião. Se fosse um produto muito tóxico, essa toxidez iria matar o embrião. Então, o excreto deles, sendo o ácido úrico, permite então que ele pode sim ficar sendo estocado junto com o embrião lá dentro do ovo, que ele não vai causar toxidez para o embrião. Uma exceção que nós podemos citar disso daí são os aracnídeos, as aranhas e os escorpiões. O excreto nitrogenado deles, vamos dizer assim, é um produto denominado de guanina. A guanina, se vocês lembram do primeiro colegial, ele é uma base nitrogenada presente no corpo dos seres vivos. Esse é o produto de excreta dele. Pessoal, vamos lá então agora concentrar no nosso sistema urinário. Agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção, acompanhem bastante os desenhos aí, principalmente na hora que eu for falar da questão da produção da urina, porque senão não vai entender. Acompanhe os esquemas das setas que eu vou falar. Mas primeira parte, vamos falar então sobre o nosso sistema urinário.
Pessoal, o nosso sistema urinário, então, ele é composto por 2 rins. Os nossos 2 rins ficam localizados na cavidade abdominal, atrás do nosso estômago. Os 2 rins têm o formato de um grãozinho de feijão realmente e de coloração meio amarronzada. De cada rim parte um uréter. Esses uréteres que parte de cada rim vão desembocar na nossa bexiga urinária. A bexiga urinária vai armazenar a urina e vai exteriorizar ela, jogar ela para fora por meio da uretra, certo? O que nós temos dentro do nosso rim? Pessoal, dentro de cada um dos nossos rins existe o que nós chamamos de néfron. 1 milhão de néfron em cada um dos nossos rins. O néfron, a gente fala assim, que é a unidade filtradora do nosso sangue. É ali no néfron que o nosso sangue vai ser filtrado. O sangue é levado até o néfron para poder do néfron retirar então as impurezas e as substâncias que o nosso corpo tem que eliminar elas. E o nosso néfron, ele é formado por 2 partes. Uma parte vascular. O que é a parte vascular? Formada por vasos sanguíneos, onde circula o sangue. Então, ao redor de todo o nosso 1 milhão de néfron do nosso rim, circula sangue. E tem a chamada parte tubular. A parte tubular é a parte que produz a urina. Eu vou explicar agora esse néfron. Eu quero que vocês olhem nessa imagem que está localizada logo abaixo, ó, produção da urina. Essa grande estrutura que tem aí, em rosa, em preto, em azul, isso é o nosso néfron. Isso é um néfron. O que é isso? Do que é formado esse néfron? Então, ó, vamos falar da parte tubular do nosso néfron. A parte tubular, ela é formada por uma meia taça, chamada cápsula de Bowman. Gente, essa meia taça, ela envolve o glomérulo, que está representado em cor de rosa aí, ó. O glomérulo nada mais é do que um tufo de capilar sanguíneo. São capilares do nosso sangue que chegam até ali. O glomérulo é no glomérulo que o sangue vai ser filtrado. É ali que ocorre a chamada filtração do sangue, que eu vou falar daqui a pouquinho dela. Gente, a cápsula de Bowman, ela se comunica com o túbulo do néfron, esse grande túbulo que eu fiz aí em azul. Esse grande túbulo, ele é dividido em 3 regiões. Túbulo contorcido proximal, que está bem próximo da cápsula de Bowman. Lá na curva, lá embaixo do néfron, a chamada alça néfrica. E depois da alça néfrica, o túbulo contorcido distal, que está mais distante da cápsula de Bowman. Então, nós temos aí tudo isso que eu acabei de escrever para vocês, é um néfron. Nós temos 1 milhão dentro de cada um dos nossos rins. É aí, nesse longo túbulo, nesse longo néfron, que a nossa urina é produzida. Então, vamos entender agora de que forma que a nossa urina é produzida. Pessoal, nosso coração, então, bombeou o sangue. Por meio da artéria renal, o sangue, então, é levado até os nossos rins. A artéria renal, ela se ramifica e dá origem à arteríola aferente. Gente, o sangue chega, então, até os néfrons, até os rins, por meio da arteríola aferente. Esse sangue que está chegando aí, ele vai ser desembocado dentro do glomérulo, que são os capilares. E o sangue que está chegando aí nos capilares, ele chega com uma pressão muito forte. Essa pressão ela é tão elevada que permite que uma grande parte do plasma sanguíneo, lembra, nosso sangue tem o plasma, que é a parte líquida dissolvida um monte de coisa, e os elementos figurados. Uma grande parte desse plasma sanguíneo sai dos capilares e cai dentro dessa cápsula de Bowman. Pessoal, praticamente tudo que tem no plasma sanguíneo cai dentro da cápsula de Bowman, atravessa os capilares e cai na cápsula de Bowman. Só não consegue passar as proteínas. Lembra, as proteínas são moléculas muito grandes que não têm esse poder de atravessar os capilares e cair na cápsula de Bowman. Do resto, água, aminoácidos, sais minerais, glicose, ureia, ácido úrico, tudo que nós temos cai dentro da cápsula de Bowman. Essa, então, pessoal, é a primeira etapa da produção da nossa urina. Essa primeira etapa é chamada de filtração glomerular, porque o sangue foi filtrado no glomérulo.
Esse líquido que caiu dentro da cápsula de goma é chamado de filtrado glomerular. Ele é a nossa futura urina. Não é a urina ainda, porque esse filtrado glomerular, conforme ele percorrer agora túbulo contorcido proximal, alça néfrica e túbulo contorcido distal, ele vai sofrer alteração na sua composição. Beleza, volta um pouquinho lá no glomérulo. O sangue chegou lá. Uma boa parte do plasma caiu dentro da cápsula de goma. Os elementos figurados do sangue, hemácias, plaquetas e os glóbulos brancos, não caem nessa cápsula. Esses elementos figurados, eles se combinam com o restante do plasma sanguíneo que não foi filtrado e deixa o rim, vai embora do rim por meio da arteríola eferente. Então, ó, arteríola aferente leva o sangue a ser filtrado por rim. Arteríola eferente tira o sangue de dentro dos nossos rins. Beleza, vamos partir então daquele filtrado glomerular. Aquele filtrado glomerular agora, ele começa a percorrer o túbulo do néfron. Conforme ele vai percorrendo o túbulo do néfron, pessoal, tem muita coisa nesse plasma que o nosso corpo não pode perder. Por exemplo, glicose, sais minerais e muita água. Então, essas substâncias, elas necessitam ser retiradas de dentro desse tubo e ser devolvidas para o sangue. Esse processo dessas substâncias úteis saírem de dentro do tubo e ser devolvida para o nosso sangue é chamado de reabsorção tubular. Então, durante a passagem desse filtrado glomerular por esse túbulo do néfron, ocorre essa reabsorção. Tudo que é bom, que nosso corpo não pode perder, sai do tubo e vai para o sangue. Porém, lembra, o sangue, os vasos sanguíneos, eles estão circulando esse néfron. Dentro dos vasos sanguíneos nossos, tem ainda a presença de substâncias que não foram filtradas lá no glomérulo, como, por exemplo, amônia e o ácido úrico. Esses produtos que estão ainda no sangue e que não foram filtrados, tem que fazer o caminho inverso. Eles são agora retirados de dentro do sangue e lançados dentro do tubo junto com aquele filtrado glomerular que está passando ali. Esse processo de tirar as substâncias do sangue e lançar elas dentro do tubo é chamada secreção tubular. Então, recapitulando, o filtrado glomerular, ao percorrer o túbulo do néfron, ele vai sofrer secreção e reabsorção tubular. Quando ele chega lá no finalzinho do néfron, nós vamos ter prontinho a nossa urina. Pessoal, para que ocorra secreção e reabsorção tubular, gasta-se muita energia. Por isso, as células que formam o néfron, elas são riquíssimas em mitocôndrias. Lembra, as mitocôndrias vão fazer a respiração celular e vão então produzir a energia necessária para poder movimentar isso daí. Bom, 1 milhão de néfron em cada um dos rins, fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Lá no finalzinho do néfron, nós temos a urina prontinha. 1 milhão de tubos de néfron com urina pronta. Todinha a urina desses 1 milhão de néfron são drenadas, lançadas na chamada pelve renal. Volta no desenho do sistema urinário humano e acompanha. A urina, então, é todinha drenada na pelve renal dos dois rins. Da pelve renal, ela desce pelos uréteres, desembocam na bexiga urinária e a gente elimina ela por meio da uretra, exterioriza, joga ela fora por meio da uretra. E para nós então finalizarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho como que a gente regula o nosso rim, como que ocorre a regulação da função renal. Pessoal, o volume de filtrado glomerular produzido por dia é muito grande. Só que a gente só elimina por dia de 1 a 1,5 litro de urina. De que jeito? Por que o nosso corpo consegue, de maneira geral, produzir tanto filtrado, mas eliminar um volume tão pequeno de urina? Isso acontece principalmente, quem comanda isso principalmente, é uma região nossa, do nosso encéfalo, chamada de hipotálamo. O hipotálamo, ele está envolvido com isso através da produção de um hormônio chamado hormônio ADH.
Guarda isso. Hormônio antidiurético. O que é esse hormônio? Esse hormônio, ele é um hormônio poupador de água. Toda vez que há uma grande quantidade de água no nosso sangue, estou bebendo muita água, por exemplo, o hipotálamo detecta que há uma grande quantidade de água e produz menos ADH. Consequentemente, a gente vai urinar bastante. Já que eu tô com pouco ADH, se ele é o hormônio poupador de água, eu tô com pouco ADH, eu vou urinar bastante. E o inverso também vale. Se eu tiver com pouca água, tô bebendo pouca água, então a concentração plasmática do meu sangue está muito elevada. O meu hipotálamo detecta essa grande concentração plasmática e fala, ó, você não pode perder muita urina, então produz bastante ADH. Esse ADH vai agir lá no túbulo do néfron, aumentar a permeabilidade da água, ele faz a reabsorção da água ser maior. Então reabsorve água e a gente então urina um pouquinho, urina em menor quantidade. Toda vez que a pessoa tem uma queda de pressão, a pressão dela baixou, o hipotálamo libera uma grande quantidade de ADH. A pessoa então passa a reabsorver bastante água, aumenta o volume de líquido circulante no corpo da pessoa, ela passa a fazer menos urina para que a pressão dela então eleve, a pressão dela aumenta e volte ao normal. Atenção agora aos cachaceiros de plantão aí, ó. Todo mundo já deve ter percebido que você, a fazer ingestão de bebidas alcoólicas, qualquer uma que seja, você vai muito no banheiro, urina bastante. Qual que é a explicação para isso? Pessoal, o hormônio ADH, na verdade, o etanol, ele tem um efeito contrário ao hormônio ADH. Ou seja, quando você bebe álcool, o álcool, ele faz com que o hormônio ADH não seja produzido, diminui a produção do hormônio ADH. Se você fica com pouco hormônio ADH, o que vai acontecer? Você vai urinar bastante. Então, só por uma curiosidade, por exemplo, uma pessoa que bebeu 1 litro de cerveja. Essa pessoa, certamente, ela vai urinar pelo menos 2 litros de urina durante e após a ingestão da cerveja. Por quê? Ela vai eliminar 1 litro da cerveja que ela está bebendo e mais 1 litro de água de estoque do seu corpo, porque ela não tem hormônio ADH, então ela vai fazer bastante xixi. Por isso que a pessoa acorda no outro dia com aquela ressaca. O que é a ressaca? Ressaca é a falta de água. Primeira coisa que a pessoa faz quando acorda de ressaca é beber água. Na verdade, ela está fazendo o quê? Repondo todo aquele líquido que ela perdeu durante o tempo que ela fez a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, lembra sempre isso. O etanol tem efeito antagônico. O etanol faz você urinar bastante. E o ADH faz você não urinar bastante. Tem um outro hormônio aqui, chamado hormônio aldosterona. Em cima dos nossos rins, nós temos 2 glândulas chamadas de suprarrenal. As suprarrenais nossas, ela produz esse hormônio chamado de aldosterona. Essa aldosterona faz com que a reabsorção do sódio seja grande. Então, sai muito sódio do tubo e vai para o sangue. Junto com o sódio, vem água, reabsorve água. Então, consequentemente, a pessoa urina pouco, diminui o volume de urina que ela vai produzir. E pessoal, para nós terminarmos nossa aula de hoje, tem o hormônio FNA, que é chamado de natriurético atrial. Esse hormônio natriurético atrial, ele é produzido pela parede do nosso átrio. Toda vez que a pressão da pessoa está uma pressão elevada, está com pressão alta, né, no que a gente chama vulgarmente de pressão alta, esse hormônio é produzido. O que esse hormônio faz? Ele mexe diretamente lá nos nossos rins. Ele dilata a arteríola aferente e contrai a arteríola eferente. Qual que é o sentido disso? Ao dilatar a arteríola aferente, o volume de sangue que chega lá no rim para ser filtrado aumenta. E você, ao contrair a arteríola eferente, você força com que uma maior parte do sangue que está chegando lá, que ele seja filtrado, que essa grande parte desse plasma forma o filtrado glomerular e a pessoa urina bastante. Ela, ao urinar bastante, reduzir o volume de líquido circulante no sangue,
a pressão dela então vai diminuir. Por isso, gente, que toda vez que a pessoa está com pressão alta, o que ela faz? Ela urina bastante. Você urinar bastante é por conta desse hormônio FNA. Aí, consequentemente, a pressão da pessoa vai então voltar ao normal, regularizar. Bom, pessoal, então diante disso, eu finalizei com vocês, como eu tinha falado, o módulo 73 e 74, tá? Assistam, se tiver necessidade, assistam de novo essa videoaula. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp privado. E dentro do possível, eu vou marcar com vocês uma live para poder tirar dúvida, tá bom? Um abraço a todos. Em breve eu vou postar uma nova videoaula.